Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos, queridos irmãos, que Deus o abençoe de maneira gloriosa, você que sempre me acompanha aqui, que o Espírito de Deus possa te abençoar de maneira rica e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que de igual modo Ele derrame sobre a tua vida toda sorte de bênção a você que me ouve em algum lugar. Esse é o meu desejo, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu tenho aqui uma mensagem da parte de Deus e eu queria compartilhar com você que me acompanha sempre. Você vai perceber ou se dar conta do que precisa ser feito para que você possa perceber o quanto o amor de Deus é grande para com você. E tendo esta mensagem como base, você vai se dar conta de que o verdadeiro propósito de Deus para conosco nesta vida é simplesmente acrescentar em cada um de nós do seu amor genuíno, do seu amor verdadeiro, do seu puro amor, e o que precisa ser feito para que Deus acrescente do seu amor para com cada um de nós. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graça a Deus no tocante a vós outros, com relação a vocês, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Percebe aqui, queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ao chegar na igreja dos Tessalonicenses, de Tessalônica, como você bem preferir, ele começa a pregar a palavra. A igreja de Tessalônica, ela teve uma certa facilidade em aceitar a palavra pregada pelo apóstolo Paulo, ou praticá-la, ou em obedecê-la. E o fato deles aceitar a palavra e com facilidade eles obedecer, o apóstolo Paulo aqui está agradecendo a Deus pelo fato da igreja tessalônica ter sido tão compreensiva para com eles, ou pelo fato de ter tido tanta facilidade em aceitar a palavra. Por isso que ele disse: damos sempre graça a Deus no tocante a vós outros. Ele diz: como é justo, ou seja, com justiça vocês o aceitaram, ou como é justo o amor de vocês para com Deus e a forma como vocês o aceitaram a palavra. Ele disse: como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Percebe que a facilidade que os tessalonicenses tiveram em aceitar a palavra, na proporção do que a igreja de Tessalônica aceitaram a palavra de Deus, a justiça divina passou a se cumprir na vida dos tessalonicenses, na igreja de Tessalônica. E na proporção do que a justiça de Deus ia se cumprindo, por eles o haver aceitado a palavra, a fé ia aumentando no coração de cada um cada vez mais e mais e mais. Veja, eles aceitaram a palavra. Ao aceitar a palavra, a justiça passou a se cumprir. E ao passar a se cumprir a justiça, a fé passou a aumentar no coração de cada uma daquela gente. E na proporção do que a fé ia aumentando por haver aceitado a palavra ou por obedecer a palavra, o amor ia crescendo de igual modo em cada coração. Então o que precisa ser feito para que o amor de Deus possa crescer na sua vida, ou para que a sua fé aumente, ou para que a justiça de Deus se revele do alto na sua vida, você que me ouve, simples, aceitando a palavra de Deus. Porque foi o que os tessalonicenses fizeram: aceitaram a palavra, obedeceram a palavra, e ao obedecer ou ao aceitar a palavra, passou a se cumprir a justiça. Na proporção do que a justiça se cumpria, a fé ia aumentando. Na proporção do que aumentava-se a fé no coração da igreja de Tessalônica, o amor de igual modo ia acrescentando no coração de cada uma daquela gente. Então tudo que você precisa fazer, você que me ouve, para que Deus acrescente a sua fé, ou para que o amor de Deus o acrescente no seu coração, é você aceitar a palavra. Quando eu falo aceitar, eu estou falando do obedecer. Quando você obedece, você sente-se completamente amado pelo Todo-Poderoso.
Quando você obedece, você se sente amado por Ele. Quando você aceita, você começa a perceber o quanto o amor de Deus é grande para com você. Porque quando você o aceita, Deus começa a realizar um processo chamado processo de transformação, processo de mudança, de libertação ou de santificação. E a partir do momento que Deus começa a realizar esse processo na vida de alguém, esse alguém passa a perceber o quanto cuidado, ou quanto o amor de Deus é grande para com esse alguém próprio. E tudo que você precisa para experimentá-lo, o amor de Deus, é aceitar a palavra. Se você aceitar a palavra, repito, o aceitar, estou falando do obedecer. Quando você obedece, o aceita a palavra, você não só experimenta do cuidado de Deus, como você se sente totalmente amado pela pessoa do Espírito Santo. Então a igreja de Tessalônica, ela aceitou a palavra. Ao aceitar, passou a cumprir-se a justiça de Deus na igreja de Tessalonicense. Veja, aceitou a palavra, passou a se cumprir a justiça por haver aceitado a palavra. A partir do momento que a justiça passou a se cumprir, a fé acrescentou-se no coração daquele povo. E na proporção do que a fé ia acrescentando no coração deles, de igual modo, o amor também acrescentava de igual modo no coração de todo aquele povo. Por quê? Porque havia aceitado a palavra. Por isso o apóstolo Paulo agradeceu a Deus, aqui é um agradecimento dele para com Deus, pelo fato daquela igreja ter aceitado com tanta facilidade a palavra, por ter obedecido. E quando você obedece, você é honrado. Quando você obedece, você torna-se amado pelo Todo-Poderoso. Quando você obedece, você começa a viver as boas novas. Quando você aceita, você começa a viver as promessas. Quando você aceita, Deus tem um cuidado maior para com aqueles que aceitam. O próprio apóstolo Paulo, certa vez, ele disse que Deus tem um cuidado para com ele, mas faltava oportunidade. Ou seja, antes dele conhecer a Deus, Deus ele já cuidava. Só que Deus queria ter um cuidado maior. E quando ele aceitou a Cristo na vida dele, ele disse que Deus já o amava, mas faltava oportunidade para que Deus demonstrasse um cuidado maior para com ele. O que Deus quer é cuidar de você, você que está me ouvindo agora, você que bebe, diz, pastor, eu quero me libertar. É você aceitar a palavra de Deus. Pastor, eu sou um usuário, eu uso droga, algo semelhante. Eu não estou aqui para te condenar. Deus não me trouxe aqui para te julgar. Deus ele quer cuidar de você. Tudo que você precisa é procurar Deus e aceitar a palavra. Você que diz, pastor, estou desempregado. A partir do momento que você aceitar a palavra, as portas se abrem. Pastor, meu casamento está acabando. A minha família está em pé de guerra, conflito, não há união. A partir do momento que você aceitar a palavra, a obra de Deus começa a ser feita na sua vida. Então agora você que me ouve em algum lugar, tudo que você precisa fazer é aceitar a palavra, obedecê-la. Quando você fizer isso, todas as promessas de Deus vão passar a se cumprir na tua saúde, teu casamento, na família, no teu trabalho, na tua empresa, no teu comércio, enfim, todas as áreas da sua vida, a promessa passará a se cumprir. Desde que você aceita a palavra. Percebe aqui? Eles o aceitaram a palavra. Ao aceitar a palavra, a justiça de Deus passou a se cumprir. Quando a justiça passou a se cumprir, de igual modo a fé passou a acrescentar no coração daquela gente. E na proporção do que a fé ia sendo acrescentada, o amor ia sendo acrescentado de igual modo no coração de tudo e de todos. Por quê? Porque aceitou a palavra de Deus. Então aceita a palavra e tudo vai mudar na sua vida. Aceita a palavra e vai haver transformação. Aceita a palavra e Deus vai te completar naquilo que está te faltando. Tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço a todos. Mas que você possa entender que só pode haver uma mudança a partir do momento que você aceita a palavra. Tá bom? Deus abençoe a todos. Até a próxima. Forte abraço em nome do Senhor Jesus.